Sejam muito bem-vindos ao Padrão 5 Minutos. Nosso tema de hoje é História. Falaremos sobre Revolução Industrial. Conosco aqui, mais uma vez, o professor Marcelo, que vai elucidar um pouco mais como isso vem funcionando ao longo do tempo. Nem sempre as revoluções ocorrem com armas, às vezes ocorrem de maneira diferente, mas também tem um resultado muito positivo. Então, vamos falar um pouco hoje sobre a Revolução Industrial. Marcelo, seja muito bem-vindo. Prazer de novo estar aqui. Abordar um pouquinho sobre esse tema. E revolução sempre remete a brigas, balas e guerras em si, mas não nesse caso, né? O que foi a Revolução Industrial? Pois é, você começou bem, né? E aí, por que o tema revolução, na verdade, se cabe à Revolução Industrial? Porque, no caso, eles utilizam desse termo por causa das transformações que ela foi causada, né? Então, assim, foi uma mudança completa dentro do quadro político, econômico, social, territorial. Então, a Revolução Industrial, ela recebe o nome de revolução exatamente pela transformação que ela vai causar. E o que foi a Revolução Industrial, né? Não foi as máquinas que saiu matando todo mundo, né? Como o Exterminador do Futuro, né? Mas foi o seguinte, as máquinas elas vão adentrar, né, o mercado de trabalho, né? A máquina ela vai ser produzida com uma tecnologia a vapor, onde essa máquina vai realizar o trabalho que era feito, por exemplo, por um indivíduo, por um trabalhador manual. Então, essa introdução da máquina dentro do mercado de trabalho, dentro da linha de produção, é que vai ser o resultado da Revolução Industrial, que vem acontecendo até os dias atuais. Inclusive, os conceitos sociológicos partiram também da Revolução Industrial. Foi um grande marco dentro da sociologia, a Revolução Industrial. Exatamente, né? Exatamente a análise dessa transformação é que vai fazer com que essa nova sociedade que se criou, né? Uma sociedade mais mecanizada, mais informatizada não, mas ligada à tecnologia, todas essas transformações fez com que a sociologia surgisse exatamente para ser analisada ali. A relação entre as pessoas mudou completamente. Completamente. Uhum. Bom, quais foram as principais características da Revolução Industrial? Então, foi a introdução da máquina dentro do mercado de trabalho. A linha de produção era feita através de uma divisão do trabalho. Então, por exemplo, eu fazia uma função, você tinha uma função, outra pessoa tinha outra função, dentro de uma mesma linha de produção. Só que a gente produzia isso manualmente. Não existia nada maquinário para nos ajudar, a gente produzia tudo isso manualmente. Isso resultava, né, numa produção final, onde o burguês, que era o dono dessa linha de produção, dessa fábrica manufatureira, né, que é da mão, onde ele vendia esse produto e lucrava em cima dessa produção. O grande problema é que chegou um momento que a produção não alcançava mais a satisfação do burguês. O burguês queria mais. Só que já era uma jornada de trabalho absurda, né? Ele não queria contratar mais gente porque isso levaria a um gasto um pouco maior, né? Então, qual foi a solução encontrada? O financiamento, né? O burguês financiava, e aí quando eu falo burguês é porque era uma linha de produção privada, né? Não era o Estado, eram grupos privados. O burguês financiava um engenheiro para que esse engenheiro trouxesse uma solução para ele para aumentar a produção no menos tempo. Exatamente. E aí criou-se uma máquina a vapor, né, onde essa máquina vai realizar, ela vai ser introduzida na linha têxtil, de produção de tecidos, onde ela ia realizar exatamente o trabalho da costura, o trabalho, né, da produção mais bruta do negócio. A partir do momento dessa introdução da máquina, né, da máquina a vapor, e dessa transformação da manufatura para a maquinofatura, essa é a principal característica da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi dividida em duas fases, se não me engano, né? Na verdade, elas são três, né? Tem historiador que já acredita que nós estamos vivendo a quarta fase, né? E tem historiador que não, que acha que é só uma consequência da terceira. A primeira fase aconteceu no século XVIII, que foi a máquina a vapor. A segunda fase no século XIX, que foi a máquina a petróleo. Aí vem os motores a combustão, no caso o automóvel, por exemplo, né? E a terceira fase é a era da informática, né? O surgimento dos computadores, aquela coisa toda. Por que alguns historiadores acreditam que nós estamos na quarta fase? Porque já é a fase da robótica, né? Já é a fase dos smartphones, é uma coisa tecnológica muito mais avançada do que, por exemplo, o surgimento do computador, né? Se você parar para pensar, na cabeça desses historiadores, dessa linha de defesa, o computador de torre, por exemplo, aquele que tem um monitorzão, a torre, esse já está se tornando cada vez mais obsoleto, cada vez mais distante da realidade da sociedade atual, moderna. Hoje, né, o computador ele cabe na sua mão, né, onde o celular você faz tudo o que você quiser ali, né? Então, eles acreditam que essa seria uma nova fase. Porém, outros historiadores mais conservadores falam, não,
É informática do mesmo jeito, ela só desenvolveu, mas a linha da informática é a mesma. Então tem essa divergência. Mas assim, dentro dos padrões, a Revolução Industrial, ela se divide em 3 ou 4 fases. Tá certo? E a pergunta que não quer calar, né? Como era a mão de obra na primeira e na segunda fase? Pois é. Primeiro, o mais problemático de tudo foi a substituição do trabalho manual pela máquina. A partir do momento que você tem essa substituição, você vai ter pessoas que vão ser dispensadas, porque elas se tornam uma mão de obra inútil dentro da produção. A máquina vai fazer aquilo. Então, o primeiro impacto é a demissão de alguns trabalhadores daquela antiga fábrica manufatureira. A segunda é a seguinte: o cara que ficou, né, que não foi demitido, ele vai ter a sua mão de obra desvalorizada pelo industrial. Porque na cabeça do industrial, na cabeça do burguês é o seguinte: o trabalho do cara é um trabalho simples. Quem faz o trabalho mesmo é a máquina. O cara ele vai operar a máquina, né? É simples na cabeça do burguês, né? Mas é um trabalho, né, é uma jornada absurda, assim. Mas ele vai operar a máquina. Daí vem o termo operário que o Marx vai pegar como operário proletariado no livro dele. Mas assim, para a cabeça do burguês era um trabalho muito simples. Por isso a remuneração deveria ser menor. E aí não havia esse negócio de carteira assinada que a gente tem hoje, né, de contrato de trabalho, de seguro, nada disso. Toda essa segurança que a gente tem hoje no campo de trabalho, eles não tinham no século XVIII. Então o contrato era feito verbalmente, né, e a jornada de trabalho era absurda. Eles trabalhavam de 15 a 16 horas por dia. O dia tem 24, né? Então, assim, sobrava poucas horas para eles poderem dormir, comer, né? Enfim, né? Diversas outras coisas. Então, era uma jornada muito grande, recebiam muito pouco, e mulheres e crianças, no século XVIII, mulheres e crianças eram a mão de obra preferida dos industriais. Pasmem, crianças de 10 anos trabalhavam na fábrica numa jornada de 15 a 16 horas, como todo mundo. Por que ela era preferida? Porque eles trabalhavam a mesma jornada, faziam o mesmo trabalho e ganhavam menos. E por que a mulher ganhava menos? Porque ela era mulher. Não tinha outra. É mulher, não tem das injustiças da época. No século XIX, né, houve uma transformação tecnológica. A máquina a vapor foi substituída pela máquina petroquímica, pela máquina do petróleo. Porém, não foi a transformação da manufatura na máquina. A máquina já existia. Entendeu? Então, essa introdução da máquina, que quase 100 anos depois, a sociedade operária vai falar: não, peraí, né? Minha geração, meu avô trabalhou na fábrica, meu pai, eu estou trabalhando e continua a mesma situação. No século XIX, na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, eles vão começar a lutar por melhores condições. E aí essa luta vai resultar em algumas conquistas desse trabalho, como a redução da jornada de trabalho, a proibição do trabalho infantil nas fábricas, né? Porém, o trabalho da mulher ainda continuou sendo, a remuneração dela ainda continuou sendo inferior ao homem e, infelizmente, em certos casos, até hoje, né? Você tem essa diferença salarial. Né? Alguns eu acho que vivem até hoje, na Revolução Industrial. Lá na primeira 16, fase. 20 horas de trabalho por Exatamente, dia. né? Infelizmente ainda tem isso. Mudamos os meios, mas infelizmente alguns comportamentos não se alteram. Não se alteram.